Olha aí, pessoal, a grande mídia segue incomodadíssima com o senhor Tarcísio de Freitas, né, governador lá do estado de São Paulo, por conta da Operação Verão que está rolando lá na Baixada Santista, lá que levou um monte de vagabundo pra vala, né? Essa é a grande verdade aí e tudo mais. E agora eles querem linkar, vamos colocar assim, né, o retorno do aumento de mortes em operações policiais lá na Baixada Santista com o fato do Tarcísio ter alguns dias atrás falado ali que não tá nem aí para essa questão. Não foi bem isso que ele falou, né? Mas é isso que eles tentam pintar, dizendo que o governador de São Paulo deu um aval para os policiais saírem matando os bandidos aí à torto e à direito, né? E é claro que a gente sabe que toda essa repercussão que está acontecendo na grande mídia desse caso não tem nada a ver com direitos humanos, com nada disso, com o pessoal preocupado com violência, truculência, nada disso, né? Eles estão preocupados com o aumento da popularidade do Tarcísio de Freitas, que pesquisas mostraram, pesquisas recentes, que ele já está aí praticamente rivalizando com a Michelle Bolsonaro em matéria de substituição ao Jair Bolsonaro, tá ali se consolidando como um nome forte para enfrentar o Lula numa possível eleição lá em 2026, né? Então vamos conversar sobre essa análise aqui do pessoal da Folha de São Paulo, né? O que eles estão falando aqui essa coisa enviesada da análise deles e tudo mais, e falar sobre essa operação também lá na Baixada Santista, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de fato, aqui eles citam a questão do Tarcísio não estar nem aí, não tá nem aí para denúncias, né? E não foi exatamente isso que ele falou. Ele disse na época que o governo iria apurar denúncias de abuso de autoridade e tudo mais, só que o que ele falou que não estava nem aí é pro pessoal levar isso para a ONU, né? Ele falou, se o pessoal quiser levar para a ONU, não tô nem aí, beleza. E foi uma mitada mesmo, aquelas mitadas que o Bolsonaro fazia, né? E o povo gosta disso, essa é a verdade, né? Isso representa força no combate ao crime, né? O cara tá aí se importando em combater, desmantelar o crime, e aí isso melhora a popularidade dele, a imagem dele, e aí o pessoal da Folha de São Paulo, aqui da grande mídia de forma geral, começa a bater no Tarcísio por ver nele aí um forte rival para o Lula, né? Por uma série de motivos. O principal deles aí é o ponto da segurança pública, né? Eu já citei pesquisas que foram feitas junto com o povo brasileiro. Teve uma pesquisa recente também aí, o instituto chamado Ipsos, né? Fiz um vídeo aqui no canal mostrando isso também, em várias pesquisas diferentes. Quando o brasileiro é perguntado a respeito de qual é o tema mais importante para ele, aquilo que o governo deveria dar mais atenção, é tranquilamente o primeiro lugar a questão da segurança pública, que é uma tragédia no Brasil, uma verdadeira tragédia. Um problema seríssimo, né? Uma coisa terrível que acontece no Brasil. E aí, então, você tem esse tema como sendo o mais importante para o brasileiro. E aí você tem um governador de São Paulo que está dando porrada na bandidagem. Na prática, é isso que está acontecendo. Em contrapartida, o que você tem no espectro político oposto? Você tem um presidente do Brasil que vem de um partido que aí a gente não pode afirmar isso, né? Com clareza, mas tem um diálogo cabuloso com o pessoal que é do estado de São Paulo, inclusive, né? Que dá muito trabalho em São Paulo, em outras partes do Brasil também e tudo mais, né? Um governo aí que é conhecido por passar a mão na cabeça de bandido e um governo, né, durante a gestão, né? No qual a sua gestão permitiu a fuga de dois bandidos, de dois criminosos de um presídio federal, algo que nunca tinha acontecido na história do sistema penal federal, né? Então, de fato, não dá nem para comparar as duas coisas. Você tem um Tarcísio de Freitas ali lutando contra o PCC, opa, falei o nome da facção aí, né? E do outro lado você tem o governo Lula, que tem ali um diálogo bem lubrificado com certas pessoas, aí, certos grupos, né? Então não dá para comparar. E aí o que eles estão tentando colocar aqui na peixe do Tarcísio de Freitas? Colocar uma história aqui de que há abusos cometidos contra pessoas, né? Truculência da polícia e tudo mais aí. Então, havia aqui um período, né? Essa operação passava por um período de 10 dias sem vítimas, né? Só que logo depois dessa declaração do Tarcísio de Freitas, as mortes recomeçaram, né? Eu acho sensacional eles citarem aqui
a questão de vítimas, né? É claro que tem um caso aqui, parece, né, da senhora aqui, Edneia Fernandes Silva, né? 31 anos, mãe de 6 filhos. Tá, e vocês podem se perguntar, 31 anos já é mãe de 6 filhos, né? Mas não vou fazer justiça de valor aqui em relação a essa pessoa, de fato. Parece que ela não tinha nada, nenhum envolvimento com o crime, nem nada disso, pelo menos no momento ali em que houve a troca de tiros. Portanto, né, mas já foram mais de 50, né, 56 bandidos para a vala nesse período aqui. Aliás, 56 pessoas, né, o saldo oficial. Tem esse caso dela aqui, então, que aparentemente a própria polícia já falou que não teve nenhuma situação envolvendo isso, né? Mas então temos aí 55 bandidos que foram para o saco, portanto, nessas operações da polícia lá em São Paulo, né? Que não são vítimas, meu amigo. Nossa, como que esse pessoal é vítima, né? Eu duvido, né? Duvido que a polícia deu voz de prisão para essa galera aí, para esses camaradas que morreram. Duvido que a polícia deu voz de prisão para eles. Eles jogaram a arma no chão, levantaram as mãos e se entregaram. Eu duvido que isso aconteceu. Eles deram combate para a polícia, né? É óbvio que isso acontece. E aí vem a grande questão. Se a polícia está agindo para desmantelar uma facção criminosa e a facção criminosa revida tiros com a polícia, o que a polícia vai fazer? Não vai trocar tiro? Não vai responder à altura? Vai deixar aí os bandidos ficarem empurrando a polícia para trás, afastando a polícia por conta dessa troca de tiros aí e tudo mais? Não dá para entender a crítica desse pessoal, a ação da polícia do estado de São Paulo, a não ser que eles queiram manter a facção que comanda ali grande parte do estado, né? Principalmente essa região da Baixada Santista, muito útil para o tráfico internacional de drogas, né? Então é claro que ali as operações vão ser mais fortes, vai ter mais enfrentamento do crime organizado, que está armado até os dentes, consegue dar combate realmente à polícia, né? E é claro que por conta disso, uma verdadeira zona de guerra, você vai ter baixas, você vai ter mortes, não de vítimas, não são pessoas desarmadas que se entregaram, pessoas que sentaram o dedo na polícia. Você quer o quê, né? E isso que eu tô falando aqui é a visão geral do brasileiro. Então, quando o Tarcísio de Freitas assume essa postura, né, e vai contra essa coisa midiática aí de truculência policial e não sei o quê, o Tarcísio conquista os corações dos brasileiros. E não tem muito o que se questionar a esse respeito aqui, né? Realmente uma coisa acaba sendo bastante óbvia, bastante evidente, né? E isso dá uma sensação de segurança para a população. Não é como se os bandidos pudessem fazer tudo. Não é como se as facções criminosas fossem donas do Estado, né? Do Estado de São Paulo, no caso ali. Então, realmente, o pessoal tenta bater nessa questão aí, tenta falar dessa história de combate contra o crime, tratando o pessoal como vítima e tudo mais, né? Então tem algumas situações questionáveis, mas de maneira geral, estamos falando aí de um combate real a um problema gravíssimo no estado de São Paulo. É um problema extremamente grave, sem dúvidas aí, né? E a grande questão, a grande pergunta que esse pessoal deveria responder, o pessoal da esquerda, é como combater esse problema do crime organizado, ou não se deve combater, né? E aí, o que falta o pessoal aqui falar, se eles fossem honestos, né? Eles não são honestos, mas se eles fossem honestos, eles deveriam, em primeiro lugar, entender ou apontar os culpados pela coisa ter chegado nesse atual patamar, né? Se a polícia hoje precisa trocar tiro com bandidos que não se rendem, é porque lá atrás aconteceu alguma coisa que permitiu ao crime organizado se estruturar, conseguir armamentos pesados, conseguir dar combate às forças policiais e tocar o terror no estado, né? Então, de quem que é a culpa nisso lá atrás? O que foi feito? Agora, o que acontece? Esse crime organizado precisa ser desmantelado, a coisa tem que acontecer, e aí você vai acabar envolvendo pessoas inocentes nessa história por culpa de uma situação que se estabilizou de tal forma ali em São Paulo, em outras grandes cidades no Brasil, de forma geral no Brasil, né? Esse é um fato muito triste, mas isso aí vai acabar tendo problemas para pessoas inocentes, isso é um fato. O que fazer nesse cenário? Deixar rolar? Deixar as facções criminosas tocarem um rebu, né? Enfim, por mais que a grande mídia tente bater no Tarcísio por conta dessa questão aí, a verdade é que a população, de forma geral, aprova toda essa intervenção estatal contra o crime organizado, né? Porque
Ninguém aguenta mais esse pessoal, esses criminosos aí tocando o terror em várias cidades grandes, acabando com a juventude, enfim, fazendo toda sorte de problemas terríveis aí e tudo mais, né? E o Tarcísio realmente vai continuar apostando nisso aí, meu amigo. O povo tá aprovando, as pessoas querem mais segurança. No final das contas, depois que for feita essa limpa no PCC, os números vão apontar para uma queda, uma redução na taxa de criminalidade, na taxa de violência, né? E, de fato, isso vai representar um aumento da popularidade do Tarcísio e uma melhora de vida para o paulista, né? Isso está em outras partes do estado, não só na capital, uma melhora de vida para o paulista de forma geral. Isso aqui, guardadas as devidas proporções, é o que o Nayib Bukele fez e já fez no passado, está fazendo ainda lá em El Salvador, né? Guardadas as devidas proporções, porque El Salvador é menor e porque a quantidade de bandidos presos lá é muito maior. Então a coisa foi muito mais intensa do que no estado de São Paulo tem sido, mas já é a operação aqui mais violenta por parte da polícia aí, de São Paulo desde o massacre do Carandiru lá em 1992, né? Então já estamos aí praticamente, ou exatamente com a metade dos números dos mortos naquela operação lá em 1992, 32 anos atrás. E eu falo para você, com esse tanto de gente que tem no PCC, esse tanto de bandido fortemente armados, né? Enfim, eu acho que a polícia, nessa operação verão aqui, vai conseguir bater o seu próprio recorde, hein? Vamos ver se o Tarcísio vai seguir em frente com isso. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.